noite. A professora é rigorosa. Vamos Boa noite, ficar Jorge. de olho. Vamos ficar de Fala, olho. Alberto. Boa noite, Jorge. Boa noite, Tereza. A Joyce já está no caminhozinho, né, Joyce? Ô, Meire. Ela está assim. Ela já fez vai até ter a primeira consulta, consulta, graças a Deus. Graças a Deus. Ah, que bom. Que bom. Vai Graças Dá fazer, notícia. ela vai fazer outra medicação com corticoide durante 4 dias, 4 aplicações. E obrigada a vocês todos que oraram, que estão orando. Muito obrigada mesmo. Até a Joyce ficar 100%, a gente está aqui orando, Meire. Obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada. Estaremos juntos. Então, vamos começar nossa reunião, que já está adiantado o horário. E vou pedir ao Alberto para fazer a nossa prece inicial. Jesus, Divino Mestre, permita que nesse momento estejamos todos reunidos em pensamento e coração, para que possamos, nesse momento de sábado, em que estamos sempre reunidos, poder absorver o conhecimento e poder praticá-lo, poder fazer também, não só aprender e realizar. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, o nosso tema de hoje é continuação da aula passada, né? Que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é a parte que fala dos laços de família. Você já tomou café? Não. Ah, tá errado. Bem, então, o nosso continuidade, né? Continuação do capítulo 4, e aí a gente pega essa parte que vem falar dos laços de família, né? Dentro desse capítulo de que foi falado já na aula passada. E ele vai tratar os nossos itens, os itens da aula de hoje, vão tratar dos laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existências. Então, a gente começou a falar desse capítulo falando de ressurreição, né? De reencarnação, e vamos falar agora dos laços de família, desses laços que são presentes na vida de todos nós. Porque fomos criados simples, sem complexidade, cada um, né, com a sua individualidade, para depois, no decorrer da nossa existência, da nossa vida de relação, a gente fosse criando os vínculos que farão parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. Criados simples e individualmente, porque quando fomos criados nós não tínhamos vínculo com ninguém. Mas a partir da relação que fomos tendo com os outros, com as outras pessoas, fomos criando esses laços invisíveis, que são vínculos, né? Que a gente vai ver aqui, vínculos de afeto, muitas vezes também vínculos não tão positivos,
e que vão fazendo a nossa trajetória. E daí tudo acontece, né? Porque dessa relação, desses vínculos, nós vamos nos atraindo ou nos repelindo dentro desse processo infindável da nossa evolução e do nosso progresso. Então, a gente vai começar, a gente começa pelo capítulo, o nosso estudo, capítulo item 17, né, capítulo 4 do Evangelho, então, que fala, os laços de família são destruídos, não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Então, Kardec inicia os comentários sobre esse tema afirmando que no plano espiritual, onde rege a lei da afinidade, os espíritos se reúnem em grupos e famílias, através dos laços de simpatia, de afeição e pela semelhança de interesses e de inclinações. Assim, as afeições constituídas por laços espirituais, formados pela afinidade de fluidos espirituais que se desenvolvem pela manifestação dos sentimentos da alma, que levam as pessoas a sentirem prazer de estarem juntas, independente do que se tem, do que se é e do lugar em que se está. E não termina com a morte do corpo, porque é a alma que ama a outra alma. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Oi? Perdi meu microfone. Estou te ouvindo. Eu não sei o que eu fiz, que eu perdi aqui meu microfone. Ah, não, mas nós estamos te ouvindo. Não. Eu acho muito interessante, né? Muito bom a gente saber disso, né? A gente é criado sem laço nenhum, depois vão se formando as famílias, né? E à medida que nós vamos indo embora, esses laços não se desfazem, a gente acaba voltando em outras famílias, é isso? Isso. Voltando em outros grupos, né? Nós, normalmente, nós reencarnamos em grupos, né? Quer dizer, depois de criarmos esses vínculos, depois de travarmos esses relacionamentos que nós vamos fazendo através das inúmeras reencarnações, nós vamos criando esses vínculos. E então, nós retornamos nesse grupo. E, através desse grupo, nós, ora, somos família consanguínea, ora não. Mas todos somos uma família, né? Porque filhos do mesmo pai, todos nós somos uma família. E quando nós tivermos esse entendimento de que a família ela vai além do núcleo, né? Tivermos essa dimensão, porque ainda não temos essa dimensão, esse entendimento da coisa maior, né? Sair de nós mesmos, sair do planeta que a gente vive e ir para mais distante, porque antes da Terra ser formada, o universo já tinha muitos mundos habitados, não é? Habitados por, isso já foi colocado, habitados por espíritos, né? Com variados níveis de conhecimento. Então, se nós sairmos de nós, sairmos do mundo que habitamos hoje, né? Que é a Terra, para o universo,
nós vamos ver como é a grandiosidade da família ao qual todos nós estamos inseridos, né? A grande família, porque Deus, como Pai, como Criador de todos nós, nos une, né? Nos cria sem vínculo algum, apenas simples, ignorante, sem complexidades, a fim de que pudéssemos trilhar a nossa caminhada, desenvolvendo o nosso potencial, nos engrandecendo, nos habilitando para as tarefas, para as adversidades, para os problemas que iríamos enfrentar, através das provas, através das existências, e através de tudo isso nós fomos criando esses vínculos, né? Esses vínculos que, na grande maioria, formam essa afinidade espiritual que nós temos uns com os outros, né? Por exemplo, nós somos aqui do mesmo grupo, estamos nesse grupo. Quem sabe que nesse grupo alguns de nós não possa ter estado numa mesma família, ter sido bem mais próximo do que é hoje, próximo que eu digo no sentido consanguíneo também, porque nós nos identificamos com algumas pessoas, pelo menos, né, com mais afinidade do que outras, assim como pessoas que estão ao nosso redor, amigos, pessoas que convivem conosco no grupo social, no trabalho, enfim, né? Que às vezes nós temos muito mais afinidade do que aquela pessoa que tem o laço consanguíneo, não é? Então, são as afeições que nós vamos criando, que nós vamos construindo no decorrer do tempo e que formam a grande família espiritual. E é essa família espiritual e não corporal, né, que tem afinidade e que vai se buscar e que vai se atrair. Marlene, oi, pode eu falar. tenho uma pergunta. Eu ainda não entendi assim totalmente isso. Agora, vê se o espírito, quando ele surge, então ele não surgiria sozinho, ele surge, digamos, em grupos. É aquela história das mônadas. Não. Assim, não? você está falando de outra coisa, lá do início. Eu estou falando quando nós somos criados, princípio inteligente no reino hominal. Então, aí somos criados num conjunto, né? Digamos assim. E esse conjunto, cada um vai pela sua trajetória, mas fazendo parte sempre daquele conjunto, é isso? Ou eu não, nós somos criados individualmente, não somos feito uva que nasce em cacho. Tá? Tem um expositor que fala isso, o Elahá. Nós somos criados individualmente. No decorrer das nossas existências, nos relacionamentos, nós vamos criando os vínculos, vamos nos aproximando, vamos gostando, tendo afinidade com as pessoas e vamos criando esses vínculos. E esses vínculos nos agregam, né? Esses vínculos se transformam em laços espirituais, em vínculos espirituais, entendeu? Então, esses vínculos, eles surgem depois, né? Surgem depois. No decorrer da nossa existência espiritual. Isso, no decorrer da nossa existência, isso, exatamente. Nós nascemos, fomos criados individualmente, sem vínculo com ninguém. Entendi. Aí, no decorrer das nossas existências, nesse trabalho de progresso, de engrandecimento do nosso espírito, que nós estamos fazendo, né? Nós vamos nos vinculando positivamente a uns, negativamente a outros, né? E aí vamos formando esses laços. Porque os laços verdadeiros são os espirituais, são aqueles com quem temos afinidades.
esses vínculos não necessariamente têm a ver com os laços sanguíneos, não é isso? É, Pelo que você falou. sim, não necessariamente. Nós podemos, mas de qualquer maneira, quando nós já temos, vamos dizer assim, já caminhamos um pouco, nós estaremos vinculados a essas pessoas pelos laços corporais, vamos dizer assim, né, pela consanguinidade, por uma necessidade que temos de reparar, de instruir, de reorganizar a vida com essas pessoas. Mas Pelas não experiências, né, que isso, vivemos ao longo da nossa trajetória reencarnatória. isso. Então vai ter Entendi. sempre, vamos dizer assim, vai ter sempre no meio de um grupo alguém com o qual nós não temos tanta intimidade, não temos tanta afinidade, porque não desenvolvemos ainda com aquela pessoa, que mesmo pode ser nosso filho, pode ser nosso irmão, pode ser nosso pai, pode ser nossa mãe, pode ser um parente, tem, né, alguém ali ligado consanguineamente a nós. Porque não temos estreitado esses laços espirituais. Então, temos uma certa dificuldade, às vezes, em lidar com a pessoa, ou a pessoa conosco. E aí ela vem como nosso familiar, ou nós, né, sendo essa pessoa, no meio daquele grupo, para restaurar a afeição, para transformar os laços que não foram positivos em laços de amor. Então, a gente vai ver aqui no decorrer do estudo, a gente vai caminhando e aí a gente vai tirando as dúvidas, tá ok? Tá. Mas podem Obrigado. interromper. A afeição que tem por base a atração de fluidos materiais, sem estabelecer ou criar laços espirituais, permanece enquanto houver satisfação dos motivos que a criaram. Termina com a morte ou antes dela, porque ama-se por amor a si próprio, por interesse ou por comodidade, não pela pessoa amada. Ama-se pelo que a pessoa possa proporcionar para quem ama. Houve uma atração fluídica entre fluidos materializados, mas não houve formação de laços espirituais. Deu para entender? Então, muitas vezes, nós temos afeições desse tipo. São afeições que têm por base apenas a atração de fluidos espirituais. É como uma moça ou um rapaz que olha um para o outro e é atraído pela beleza, pela sexualidade, pela sexualidade que aquela pessoa demonstra, transparece. Então, há uma atração de fluidos materiais que se conjugam, que são temporárias, que passam, porque não representam uma afeição profunda, um amor verdadeiro. A afeição que tem por base a atração de fluidos materiais, sem estabelecer ou criar laços espirituais. Essa relação permanece enquanto houver satisfação dos motivos que a criaram. Tipo paixão. Tipo uma paixão. Então, aquilo dura enquanto o outro estiver me satisfazendo naquilo que eu desejo. Quando você deixa de me satisfazer naquilo que eu desejo, e aí são várias coisas que a gente poderia colocar, o meu amor acaba, a minha afeição acaba, porque, na verdade, ela não é uma afeição profunda, baseada no amor, no respeito.
Ela é No uma... fundo, é por interesse, né? Seja ele qual for. Exatamente. Seja de status, seja de uma boa vida, ou, enfim, né? Do que a pessoa representa, do que ele pode dar, ou do que ela pode dar a ele, enfim. Então, Isso também. Desculpe. não pode falar. Isso também pode ser um reflexo do nível de evolução do amor daquela pessoa, né? Porque é o amor, é um nível de amor, mas que está muito longe do amor verdadeiro, Na do verdade, próprio. não é a gente, assim, não é um amor, é uma afeição, você diz que ama, mas desde que a pessoa faça tudo o que você quer. No momento que a pessoa deixa de fazer o que você quer, ela se deixa, e você deixa de se interessar por ela. É um sentimento, né? É um sentimento, é um sentimento, né? A pessoa até acha que ama. A pessoa pode até achar que ama, mas ela não ama. Mas é como Mas é você disse, dependendo do nível que a pessoa se encontra de entendimento da vida, do que representa a vida, do que significa a vida, o que é viver uma relação. Dependendo disso, a coisa vai evoluir, né? Evoluir no sentido positivo. E se não for uma pessoa já engrandecida nesse sentido, que já cultivou verdadeiramente o amor, pelo menos mesmo que seja aquele amor, não o amor que nós ainda não conhecemos, porque nós falamos no amor, né, como se nós conhecêssemos verdadeiramente o amor, e nós não conhecemos ainda, porque de certa forma nós ainda nos melindramos, nós ainda nos chateamos, nós ainda nos entristecemos, né? Porque Então, não estamos muito longe desse amor. mas já temos um amor que consegue superar adversidades, que consegue superar problemas. Isto é, quando a outra pessoa também assim o deseja. Porque, às vezes, uma relação é via de mão dupla, não é? Se um não quer, dois não brigam. Não dá para realizar aquilo que o outro não deseja. Então, às vezes, nós podemos nos unir a pessoas que ainda não desenvolveram a afeição espiritual. Algo mais profundo, que saia de você e envolva o outro. O que está sendo dito aqui é sem estabelecer ou criar laços espirituais. Então, só existe atração de fluidos materiais. Você é lindo, eu te amo, você é maravilhoso, você tem um corpo escultural, você tem tudo que eu quero, que pode me dar, que pode me oferecer, ou, da mesma forma, o homem para a mulher. Ou quem quer que seja que se apaixone pelo outro, homem ou mulher, tanto faz. Isso não tem nada a ver com a questão do sentimento profundo, né? Porque sentimento profundo é algo que a alma já construiu, não importa qual é a relação que ela tenha. Se é com homem, se é com mulher, não importa. O que importa é o sentimento que se traduz a partir da pessoa e do que ela realiza, né? Então, o que ele vem dizer aqui, essa emoção, essa afeição que tem por base apenas os fluidos materiais, eles se acabam com a morte. Porque ao morrer, acabou. Enquanto você está vivo, você pode até não estar com a pessoa, mas a tua relação já acabou, já se desgastou, entendeu? Porque não existia uma coisa profunda, verdadeira, né? Para poder dar continuidade àquilo.
Não é o ideal, é óbvio que não, né? Não deveria ser assim, mas acontece. Então, ele continua, ama-se pelo que a pessoa possa proporcionar para quem ama. Então, houve uma atração fluídica, né? Uma atração sexual entre fluidos materializados, mas não houve formação de laços espirituais, porque o que a pessoa pretendia com a outra era apenas usufruir. E quando a outra deixa de dar, acaba. Porque não há aquele sentimento mais profundo, que são os laços espirituais, que nos acompanham eternamente. Porque esses laços que nós estamos criando hoje, que criamos no ontem, eles vão nos acompanhar. E nós nos reconheceremos em todos os lugares, mesmo com outra vestimenta física. Porque nós sentiremos essa afeição verdadeira pelo outro. O olhar do outro vai nos atrair. E nós não nos sentiremos preenchidos com essa pessoa. E aí eu não estou me referindo apenas ao amor de um homem por uma mulher, de um casal, seja lá qual for, mas de todas as criaturas. Amizade, né? E a amizade de todas as criaturas, né? Porque estamos desenvolvendo isso dentro de nós. E fazemos questão que isso nos acompanhe, porque nós trabalhamos isso, nós cultivamos isso, porque nós sabemos que é isso que nos sustenta. São essas ligações espirituais que nos sustentam, são esses laços que hoje nos sustentam, tanto entre nós que estamos aqui encarnados, quanto para aqueles que já se encontram no plano espiritual e que nos acompanham, nos auxiliam. São espíritos familiares, são espíritos de mentores que nos auxiliam, que nos ajudam a empreender aquilo que devemos empreender, enquanto estamos no corpo físico, em trânsito para a nossa renovação. Então, assim... A gente estuda aquela programação para a reencarnação, a gente vê quantos detalhes, né? Quantas pessoas estão envolvidas no nosso caminho, né? Para a gente poder... Dezenas, né, de pessoas, né? Dezenas de pessoas envolvidas diretamente, que se agrupam, que aguardam o momento para reencarnar, para estarem juntas, se ajudando, né? Às vezes a gente não nasce no núcleo familiar consanguíneo, mas a gente vai encontrar aquela pessoa mais adiante. Às vezes já nasce e se conhece desde pequenininho, e às vezes você vai se encontrar mais adiante com aquela pessoa que vai ser a tua sustentação, ou várias pessoas, né, que vão nos ajudar a crescer, a evoluir e a amar, né, a aprofundar. E cada vez que nós nos encontramos, nós apertamos mais esse laço. Mais esse laço. Então, assim encontram-se e permanecem juntos apenas os espíritos ligados pela afeição espiritual. A encarnação pode separá-los provisoriamente, mas sempre se reencontrando na erraticidade entre as reencarnações, podendo retornar juntos em algumas. Então, aí a gente lembra, né, que a gente falou lá no início, que nós nascemos, fomos criados, né, individualmente, não nascemos assim, em grupos, não nascemos em cachos, feito uvas, e nem somos, isso é importante dizer também, metades eternas, né? Porque tem aí a música do Fábio Júnior, né? As duas alma gêmea. As duas partes,
Alma gêmea, Não existe. Não, nós podemos... Metades eternas não existem. Ninguém nasceu pela metade. Ninguém é metade de nada. Nós somos pessoas inteiras. Deus nos criou assim. Somos indivíduos. As almas gêmeas são almas que têm o pensamento, afinidades tão profundas que se elegem, mas não que elas sejam metades delas, que elas precisem delas para se completar. Não é isso. Entende? Tem uma diferença. São almas com profundo sentimento de amor, que talvez nós ainda não possamos conceber, e que se elegem para estar juntas. Elas se elegem e elas se atraem. Não porque são metades, mas porque juntas realizam trabalhos em prol da humanidade. Valéria? É só um adendozinho que eu ia falar lá no início, esqueci, aí agora eu me lembrei. Valéria, mas alma gêmea não é necessariamente um casal. Não, é? Não. Exatamente. Não é necessariamente... Porque nós somos pessoas inteiras. Ninguém vai me completar e me fazer feliz. A única pessoa que pode me fazer feliz sou eu. Sim. Quando nós descobrirmos isso e praticarmos isso, muitas coisas mudam em nossa vida. Porque nós não precisamos de ninguém para nos fazer feliz, para sermos felizes. A felicidade depende de mim. É claro que estar com pessoas amorosas, que nós amamos, que nós gostamos, nos torna e nos fazem felizes, fazem ser pessoas felizes. Mas se eu já construí isso, estou trabalhando para construir isso dentro de mim. Eu não posso estar com uma pessoa, seja como casal ou como amizade, pensando que aquela pessoa vai me dar, vai me oferecer aquilo que eu preciso para ser feliz, porque isso não vai ocorrer. Eu tenho que construir isso dentro de mim. Por isso que nós vemos tantas pessoas infelizes, né? Não dando certo com amizades, não dando certo em relacionamentos, porque elas esperam que o parceiro, que a parceira, dê a elas o que elas necessitam. E como, normalmente, via de regra, não é dado, porque cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo, né? Tem uma forma de ver as coisas, de sentir, diferente de nós. Quando isso não acontece, a pessoa se entristece e acha que é infeliz, porque o outro não está valorizando, o outro não está fazendo o que gostaria. E não é por aí, né? Até com filhos, né, Valéria? Com filhos também, com todas as relações, né? Com todas as relações. Então, vamos lá. Então, aqui eu já falei, muitas vezes um grupo permanece mais ou menos junto durante diversas reencarnações, embora uns estejam encarnados e outros não, encontrando-se durante os sonhos, mas sempre unidos pelo sentimento e pelo pensamento. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, normalmente, muitas vezes, né, esse grupo no qual a gente normalmente reencarna e faz parte, depois da nossa criação, permanece junto. Muitas vezes ele vem no nosso núcleo familiar, consanguíneo, ou no grupo social que nós vivemos, né?
trabalho, na casa espírita, nos locais onde nós frequentamos, mas muitas vezes eles permanecem no mundo espiritual, mas nem por isso deixam de estar conosco. Através dos sonhos, eles estão conosco, nos auxiliando, nos orientando, nos dando energias novas, nos motivando, nos ensinando. Porque esses laços que nós vamos formando são indestrutíveis. Esses laços de amor são indestrutíveis. Então, quem se ama está sempre junto. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não tenha a condição de ter uma vidência, uma clarevidência, uma audiência, uma percepção, estamos juntos. Porque quem ama, cuida. Quem ama está sempre próximo. Quem ama está sempre rogando, está sempre pedindo, está sempre ajudando, auxiliando aquele a quem ama. Então, nós nunca estaríamos sozinhos. Quando existe afeição espiritual, realmente, pode-se amar o outro como pai, como mãe, como filho, irmão, esposo, amigo, porque esse é um sentimento eterno. Então, nós mudamos de papel. Hoje eu sou mãe, amanhã serei filho. Depois serei uma tia, uma madrinha, uma amiga, uma pessoa, um vizinho, uma pessoa próxima, que tem muita ligação, uma pessoa que a gente trata assim como uma irmã da vida que a vida nos deu, né? Ou algumas pessoas com vários irmãos que a vida deu. Às vezes que se dão muito melhor do que os próprios irmãos consanguíneos, porque tem muitas afinidades, tem muita ligação espiritual. Então, porque esse é o sentimento eterno, constituído por laços espirituais que nada pode romper. A cada situação nova e nova reencarnação, esse amor cresce em intensidade e sensibilidade, perdurando para sempre. A gente pode ver isso na nossa vida, a gente pode ver isso através dos casos de reencarnação, em que normalmente renasce o bebê na mesma família, né? Aquela que tinha sido, de repente, a bisavó, renasce lá como filha do neto, do bisneto, enfim, né? E aí retorna, e aquela pessoa que foi a avó, que era hoje se torna avó. Então, tem vários casos que nós podemos citar, né? Eu não trouxe nenhum hoje assim específico, mas tem vários casos que nós podemos citar de crianças que retornam e chegam para a avó e dizem, enquanto são pequenos ainda, né? A avó está alimentando a criança e a criança chega e fala assim, olha, antigamente era eu que fazia isso com você. Nós tínhamos isso, nós tínhamos um cãozinho, nós morávamos ali, no lugar tal, tínhamos isso, tínhamos flores, tínhamos isso, gostávamos de brincar disso, e tal, e tal, e tal. E teve um dia que aconteceu um incidente, você se machucou, e tal, e tal, e tal. Então, são as provas que nós vamos colhendo de que a vida permanece e que esse amor que se incorporou à vida, a essa vida que cada um de nós é, né? Trabalha frequentemente para se entrelaçar cada vez mais com aqueles que ama. E cada vez que retorna, mais fortalece os laços. Por isso nós sentimos tanta afeição, às vezes, por alguém. Sentimos como é aquele alguém que retorna, que está retornando. Nós não sabemos bem quem é ele, né? Da onde ele veio. Mas nós sabemos que é alguém que retorna para o nosso ser familiar. Se falar disso, nós vamos falar disso aqui para sempre.
Alguém falou aí, Valéria. Foi É Constância? Constância. Oi, querida. É que o celular está ruim. Boa noite, tudo bem? Tudo, Tira querida. uma dúvida minha. Se eu for fazer, tipo assim, não seria comparação. Mas vamos supor, a pessoa está voltando, né? Está reencarnando. Aí, digamos que já esteja num certo nível de idade. Aí ela está nessa família. A evolução, essa pessoa que está voltando, ela está tendo uma evolução espiritual e para a família que voltou também. Qual será a evolução espiritual maior? A de quem voltou ou a pessoa para a qual ela voltou? O lar que ela está voltando. Isso não dá para a gente dizer, né? Que cada um tem a própria evolução e vai depender do quê? Do esforço, da vontade, do trabalho que nós vamos realizar com vontade, com firmeza, para progredir. O bem, o progresso é para todos, mas cada um vai aproveitar e vai realizar conforme a sua condição, entendeu? Mas é sempre um aprendizado. É sempre um aprendizado. Porque também nós também podemos ver como aquela pessoa que nos ama muito, ama aquele grupo familiar e quer retornar para ajudar, porque aquele grupo, às vezes, precisa avançar. E como ela já tem esse espírito que retorna, né? Ele ou ela, já tem... porque o espírito não tem sexo, né? Que define o sexo é quando está na vida física. Então, ele quer muito ajudar aqueles a quem ele ama. Então, ele retorna para ser aquele ponto de apoio, aquele mentor encarnado que está junto de nós, nos auxiliando, nos orientando, dizendo, calma, para, não é hora disso. Vamos sentar, vamos orar, vamos dar aquele respiro para poder prosseguir, não é? Então, é aquele que dá força, é aquele que apoia, é aquele que traz a harmonia, é aquele que reorganiza a família para colocá-la num patamar mais elevado. Entende? Mas essa coisa do progresso depende de cada um. Então, nós não podemos dizer que quem vai progredir mais. É claro que aquele que tem mais progresso espiritual há de progredir sempre, porque ele já está mais evoluído, né? Mas não quer dizer que aquele que é menos evoluído não possa dar uma guinada, não possa se modificar, não é? Então, nós temos aí vários exemplos, né? Inclusive do Paulo de Tarso, né? E na mesma vida ele deu uma guinada, né? Então, todos nós podemos. Mas há sempre esses espíritos que nos auxiliam. Tá legal, valeu. Agora a gente E, Valéria, quanto ao progresso também, a gente não tem como saber qual espírito é o mais antigo, né? Porque, né, os espíritos, a gente sabe que a gente olha até uma criança e, de repente, ela é um espírito muito mais antigo que nós, que somos os pais. Então, só falando desse progresso, não tem como saber realmente. Não tem. A gente não sabe, né? Não tem e como com relação saber, a esse, né? Porque vai e com depender relação... do que a pessoa vai fazer na encarnação, né? Isso, e com relação a física, viver a vida física é algo difícil, né? Então, você pode até ter uma evolução grande e retorna ao mundo físico, até para ajudar, né? No livro Renúncia, a gente vê bem isso, Alcione, que é colocado para ela, né? Que ela deveria ter cuidado, porque você pode errar, você pode cometer algo que já tinha ultrapassado. Então, era um risco, né? Era um risco. Mas quando ela veio e não conseguiu, infelizmente, não conseguiu que o outro, né, o Carlos, tivesse a evolução que ela gostaria que ele tivesse. Exatamente.
Então, você vem com a vontade de fazer, com a determinação de fazer o seu papel diante daquele ser que você ama, que você quer retirá-lo daquele nível que ele se encontra, para que ele suba o degrau redentor. Você se doa, faz tudo, mas quem ama como ela, né, jamais tem expectativas ou cobranças. Então, ela realizou tudo que ela pôde e retornou na boa, né? Avançada, iluminada, porque ela veio e fez aquilo que ela se propôs, mas há sempre um risco. Então, nós nunca podemos dizer, e nós não estamos na evolução dela, vamos pensar isso, nós nunca vamos poder dizer que dessa água nós não vamos beber, porque nós não sabemos, não é? Porque hoje nós estamos muito bem, mas se acontecer daqui a pouco algo em nossa vida que balance, que coloque a gente de cabeça para baixo, será que nós vamos ter forças suficientes? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar para que esses alicerces que a doutrina nos dá, eles sejam o nosso sustentáculo nos momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida. E é isso que as grandes almas fazem. Nós estamos a caminho de ser. Oi? Alô? A Valéria está iniciando a gravação. Eu acho que ela vai voltar. Gente, ela nem foi, tiraram ela, né? Tadinha! Gente, eu fui pegar até outro computador. Acabou, caiu a internet. Menina, despencou. A Rosane reclamou na hora que... Não, eu escutei onde está lá. Vamos lá. No melhor da explicação... Vamos voltar. Desculpe, mas aí independe de mim. Não, com certeza, mas no melhor da explicação... No pulo do gato... Eu nem sei onde eu estava. Eu corri para pegar o laptop para poder entrar por ele. Eu falei assim, poxa... Você estava na explicação de quem reencarna para ajudar o outro. Tamanho amor. Corre o risco, mas não cria expectativas. Isso. Continuou no mesmo progresso espiritual, mas não conseguiu, mas era um amor muito grande. E a gente tem... Falando da Alcione, ela veio, não conseguiu o que... Quer dizer, não conseguiu, né? O rapaz, o padre Carlos, o Carlos não conseguiu a evolução que deveria, mas ela, graças a Deus, retornou ao mesmo local que ela estava, que, inclusive, ela estava até em outra morada, né? Mas ela conseguiu retornar para o mundo espiritual e conseguiu no mesmo patamar de evolução espiritual que ela tinha, né? Que era fantástico. Desculpe, Valéria, não estou querendo tomar coisa, só para explicar onde a gente estava. Vamos seguindo. Então, olha... A união e a afeição entre parentes de uma família tem origem na simpatia anterior que os atraiu. Aqui a gente vai pegar os itens 19 e 20. Assim, as afeições sinceras são eternas, não acabam jamais, conforme vimos no estudo anterior. Os que se amam buscam-se em qualquer plano no qual estejam, e, quando separados, ligam-se pelo pensamento. É isso que a gente já falou, né? Quando se ama, os que se amam se buscam em qualquer plano que estejam. Então, aqueles, por exemplo, se nós pensarmos quantos pais nós tivemos, quantos maridos, quantas mulheres, quantos irmãos, quantos filhos, quantas filhas, enfim,
quantos amigos, né? Quanto comparsas, quantos, sei lá, né? Então, é muita gente. Então, por isso que nós devemos sempre procurar, nós estamos nesse caminho, que é o caminho da nossa trajetória. E a nossa trajetória, ela tem que buscar sempre, sempre, sempre o amor. Porque é o amor que vence, né? O amor que vence, que é capaz de tudo vencer. Se nós não tivermos amor, nós não conseguiremos transformar as relações. Não conseguiremos desculpar, perdoar e ultrapassar as dificuldades que a vida impõe para cada um de nós, né? Então, relação, ligação espiritual se faz amando. Amando de verdade. Todavia, na Terra, a grande maioria das famílias não é assim. Quase sempre há nelas pessoas que não têm os mesmos gostos, telefone aqui, as mesmas inclinações, como se não pertencessem a esse grupo. São diferentes. Os espíritos se atraem não só pela afeição, mas também pelo desamor, personificados em antipatias e ódios. Por isso, nem todos os membros de uma família são unidos, nem todos se afeiçoam. É aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Telefone aqui, dá licença, gente, eu vou ter que... Deixa eu ver se apagou aqui. Então, é isso que a gente estava falando. Nem todos os membros de uma família consanguínea, eles são unidos. Por quê? Porque os laços que os ligam não são laços espirituais para todos. Então, existem aqueles que vêm e vêm com mágoas, com dificuldades. Eu acho que hoje o negócio aqui... Só um instantinho, gente. Eu vou ter que botar esse telefone, vou parar aqui a gravação. Vem até numa tentativa da coisa dar certo, mas não tem como às vezes. É verdade. Aqui, né? Paramos aqui, né? Então, é isso que eu estava escutando a Jane falar, né? É exatamente isso. Então, nós também trazemos dentro da nossa família aquelas antipatias, aquelas pessoas que não se dão bem, que trazem ódio do passado, mágoas, rancores, né? Dificuldades. A gente se lembra aqui agora do caso do Segismundo, do livro Missionários da Luz, não é? Ele está no plano espiritual para reencarnar, mas há muita dificuldade para ele reencarnar porque ele tinha assassinado aquele que seria o pai dele nessa vida. Não vou falar tudo, não, para vocês terem vontade de ler. Esse livro é maravilhoso. Se não me engano, acho que é capítulo 12 do livro. E então há todo um aparato da espiritualidade para fazer com que o pai receba bem a ideia de receber esse espírito no seio familiar para dar a ele a oportunidade de se renovar, né? Porque ali havia uma história anterior entre esse que retorna, que seria o Segismundo, com o pai e a mãe. Os três tinham tido um problema grave na vida anterior. Então, foi programada esse retorno do Segismundo para que ele viesse nesse núcleo familiar, pudesse amar
o pai e o pai amar o filho que no passado havia assassinado ele. Então, vejam aí, né, como é que Deus age, né? Os arquitetos espirituais agem na programação, no planejamento, e a bênção de Deus que todos nós trazemos conosco, que é o esquecimento do passado. Como receber no lar, como seu filho, aquele que havia assassinado você? Ou você saber que teria assassinado seu filho? Então, o esquecimento do passado é uma bênção que Deus nos dá. É uma bênção. E, às vezes, a gente quer descobrir, quer futucar, entendeu? Só para criar problema. O que é natural, vem. O que você deve saber, vem. Vem de várias formas para você. Mas o que não vem, deixa quieto. É melhor, né? É melhor. Então, é muito interessante, porque aí a espiritualidade age. O casal já tinha um filho pequeno, então a espiritualidade age no filho pequeno para tocar o pai. Para tocar o pai no coração, porque o pai já estava assim, se desligando meio que da família, pegou um outro turno de trabalho para ficar mais tempo fora de casa, estava desanimado, enfim, estava meio alheio às questões da família, e porque ele ficava assim, ele não se sentia bem, como se intuindo, né, que ele viria, né, esse espírito viria, e ele sentia uma ameaça dentro dele, né, interiormente. Eu não sei se vocês... porque o espírito se aproximava, não é, Valéria? Isso, exatamente. Ele se aproximava, né? Porque antes de nós virmos, nós fazemos esse contato com aqueles que vão ser nossos pais, né? Para relembrá-los, né? Enfim, para dar aquele toque especial para que a gente seja bem recebido, né? Então, nesses casos específicos de dor, de sofrimento, de conflito, mais ainda, né? Mais ainda. Então, é feito isso, né? E é uma história muito bonita, porque aí eles inspiram o filho, ele quando vem almoçar em casa, no horário do almoço dele, do trabalho, né? Eles inspiram o filho pequeno a falar. Só que o filho não fala para o pai, ele fala para a mãe. O pai estava sentado na mesa, eles estavam almoçando, e aí o filho pequeno começa a perguntar para a mãe: mamãe, por que o papai não brinca mais comigo? Por que o papai não ora mais comigo na hora de dormir? Por que ele não fica com a gente? Porque ele está sempre na rua. Então, ele começou a falar algumas coisas assim, o pai se tocou. O pai tocou, né? Se sentiu impacto com aquilo. E aí ele voltou para o trabalho, chegou no trabalho, pediu dispensa do outro turno e resolveu voltar para casa para poder fazer com o filho aquilo que o filho tinha reclamado, estava dizendo que estava sentindo falta, né? Então ele volta e aí há um ambiente propício, harmonioso, e tudo acontece bem, ele ora com o filho e tudo, vai dormir, na hora que ele vai dormir com a esposa, a espiritualidade presente retira ele do corpo, né? E aí, quando ele sai do corpo, através do sono, né? Ele já se sente mal, porque ele vê que dentro do lar dele estava aquele que ele tinha medo, né? Ele tinha ali uma situação complicada. E aí a espiritualidade trabalha isso e ele resolve aceitar que Segismundo retornasse como filho dele e da esposa. E aí vocês vejam o livro, leiam, que é muito bom a gente se inteirar.
Mas é uma coisa maravilhosa, né? Porque é o exemplo do ódio reencarnando para ser amado e para aprender a amar aquele a quem ele odiou no passado e acabou retirando a própria vida. Então, isso acontece demais, a gente não sabe, mas acontece todos os dias. Nos nossos lares, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver vários exemplos, várias situações que nós podemos refletir bem e fazer um percorrer da vida daquela pessoa até, desde o nascimento até o dia de hoje, e a gente pode perceber, pode não saber o que foi nem o que fez, mas pode perceber o tamanho do conflito ou o tamanho do amor. Deus assim o quer, né? Que nem todos os membros da família são unidos, nem todos se afeiçoam. Deus assim o quer para que no relacionamento familiar os bons nas provas se tornem melhores e os maus nas expiações se tornem bons, todos se fundindo no amor ao próximo, todos se auxiliando uns aos outros, aprendendo a conviver com os desiguais, para que um dia possam todos os povos conviverem, auxiliando-se no respeito às diferenças de pensar e de ser. Então, veja o conflito que a gente está vivendo hoje no mundo. A diversidade de valores, de crenças, de cores, de tudo. E a gente vê quanta gente ainda é resistente à mudança, é resistente a isso tudo e se contrapõe com ódio, com expoliações, com uma série de coisas. Então, o único caminho para nós é o amor. Não há outro. Não há outro. Então, nós temos que começar a trabalhar isso dentro de nós. Temos que deixar de ser egoístas para sermos pessoas que estão buscando o amor, sentindo o amor de Deus. Porque a gente fala, eu creio em Deus, eu sei que Deus vai me ajudar, eu sei que Deus vai fazer, e Deus não vai permitir, Deus isso, e Deus aquilo, e Deus está comigo, e graças a Deus, e vá com Deus. Mas na hora que acontece uma situação, onde está Deus? Que Deus é esse que eu levo comigo? Que Deus é esse que eu tenho dentro de mim, nos meus sentimentos? Então, assim, espíritos estranhos ou antipáticos à família não estão nela por acaso. Não estão nela por acaso. Podem ser espíritos tornados adversários por ações negativas dos demais ou de alguns, que vêm em busca de reparação, com suas exigências e dificuldades. Podem ser estranhos, que chegaram pela misericórdia de Deus. Podem ser seres que nunca conviveram conosco e que estão chegando. Que lhes dá uma família que pode auxiliá-los pelo que seus membros já conquistaram de valores espirituais ou que precisam dessa prova para sedimentarem o aprendizado no bem, ou que também necessitam da experiência difícil para desenvolverem sentimentos de bondade, de humildade e de paciência. E aí estão inseridos todos, os filhos consanguíneos, os filhos que adotamos pelo amor. Pensando nas infinitas reencarnações que já tivemos, natural que se pense também em quantos pais, em quantos filhos, quantos irmãos já tivemos e como é bom pensar que sempre estaremos com nossos amores em qualquer lugar. Então, nós podemos já ter sido irmãos. Eu posso já ter sido irmã sua, né, Joaninha? Pode. Não é? Já podemos. Assim como... Com certeza. Não é? Nós podemos ter sido irmãos, irmãos consanguíneos.
amigos próximos, parentes, pessoas que ninguém se encontra por acaso. Como disse, depois que criados, iniciamos as nossas vinculações através dos relacionamentos, quantas vinculações nós temos? Com quantas pessoas nós já vivemos, né? E nós retornamos sempre em grupos, em famílias, né? Não só apenas famílias, em grupos que são famílias, são familiares. Então, é o grupo da casa espírita, é o grupo familiar consanguíneo, é o grupo de amizade, é o grupo também do trabalho. Se trabalha, hoje a gente está trabalhando mais de casa, né? Mas se trabalha, quando você está trabalhando, você passa 8 horas fora de casa, né? Com pessoas com as quais você convive todos os dias, que são de um grupo familiar também, com as quais você também tem vínculos, né? E tem arestas também a acertar. Kardec diz que os egoístas, que ainda não possuem a capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas, não precisam preocupar-se com essa questão, uma vez que só permanecem no plano espiritual as afeições espirituais. Se não forem afeições espirituais, não permanecerão conosco, não é? Porque findarão com a morte física. Além disso, quanto mais atrasados somos espiritualmente falando, menos temos no plano espiritual lembranças de nossas existências anteriores. Então, quanto menos elevados nós somos, menos nós temos contato com as existências anteriores que nós tivemos. Então, as lembranças serão poucas, no caso de sermos ainda muito limitados, espiritualmente falando. Assim, entre as reencarnações, estaremos com as pessoas às quais estejamos ligados, mais ligados pela afeição. Então, quer dizer, na erraticidade, entre as reencarnações, nós vamos estar ligados àquelas pessoas com as quais temos mais afeição. Escreveu Kardec que o desencarnado sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na Terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Então, isso é uma coisa muito legal, né? A gente saber disso, né? Quando Jesus disse que os 2 maiores mandamentos da lei divina eram amar a Deus como a si mesmo, como lemos em Mateus 23, deixou claro que todos têm essa capacidade de expansão de amar, pois Deus não iria querer de seus filhos algo que não poderiam dar ou fazer. Assim, o amor que estamos desenvolvendo em nós é o sentimento que prevalece nos espíritos, que já alcançaram a perfeição possível, dos quais Jesus é o protótipo na Terra. Então, vejam a importância de nós entendermos isso para darmos curso à nossa vida e aos nossos relacionamentos. A família observada através da lei da reencarnação cresce em importância e responsabilidade, por ser também um instrumento na execução da justiça divina, que quer que todos sejam perfeitos e felizes, pois criou-os perfectíveis, né? Então, a lei da reencarnação, ela nos dá a importância e a responsabilidade, porque é um instrumento da execução da justiça divina. Por isso nós recebemos no nosso seio familiar aqueles amores. Por isso nós recebemos no seio familiar
aqueles que ainda são desafetos, para recuperarmos o passado, para darmos a ele uma nova oportunidade, ou ele nos darmos uma nova oportunidade de recomeçar do zero, de recomeçar trilhando um novo caminho de amor, e não mais de animosidade, de carinho, de ternura, de perdão, de entendimento, de cumplicidade, de alegria. Então, vamos observar bem os nossos passos, observar bem aqueles que estão conosco, para ver que trabalho precisamos fazer para que esses que retornaram... Principalmente com os filhos, né, Valéria? Não só os filhos, né? Mas também com os filhos. Muitas vezes os filhos são esses desafetos, mas muitas vezes os filhos são os nossos anjos, os anjos que Deus nos envia para que possamos dar cabo da nossa vida. Dar cabo no sentido de dar providência à nossa vida, nos auxiliando nas adversidades que vamos ter que passar. São aqueles que são mais jovens, são mais novos, mas são amorosos, têm uma visão mais tranquila da vida, são maduros, já conviveram conosco, nos entendem. Eles sabem que muitas vezes, quando nós somos indelicados ou falamos alguma coisa que não é correta, eles sabem, porque sentem que nós não somos aquelas pessoas mais que muitas vezes as nossas palavras pronunciam, porque nos conhecem, mas sabem com carinho nos orientar para que não façamos mais aquilo, para que não falemos mais aquelas coisas que podem ferir a outras pessoas. Então, são anjos ou são desafetos? Estão no nosso grupo familiar, para que, pela imposição dessa lei da reencarnação, a justiça divina se realize. Porque dela ninguém fugirá. Então, é assim que age a justiça divina, não castigando, não premiando, mas dando a todos as oportunidades de desenvolvimento, as condições de realizá-lo, porque cada um, recebendo sempre segundo as suas obras, estará sempre aprendendo e desenvolvendo-se, uns auxiliando os outros e todos sendo beneficiados. A ideia da unicidade, quer dizer que só se vive uma vez, que só tem-se uma existência, pode ser analisada sob o ponto de vista do materialismo, que considera a vida orgânica e a inteligente como consequências da matéria, do funcionamento dos órgãos do corpo físico. Assim, a vida surge com o corpo e desaparece quando o corpo morre. Tantos bilhões e bilhões de anos gastou a natureza para o homem ser hoje o que é, desenvolvendo-se, estudando, aprendendo, trabalhando, sonhando, amando, sendo amado, sofrendo, reproduzindo-se, criando, descobrindo coisas e desaparecer para sempre? Essa ideia parece-me lógica e irracional, mesmo excluindo-se a ideia de um ser supremo, causa de tudo. Não teria nexo, né? Não teria nexo. Então, se eu tenho uma vida só, posso fazer tudo o que eu quiser? Posso matar, posso roubar, posso espoliar, posso... Enfim, fazer o que eu quiser, porque eu tenho uma vida só. Quando acabar, acabou. Né? Não existe mais nada. A unicidade da vida também pode ser analisada sob o ponto de vista espiritualista, que considera a alma criada por Deus, justamente com o corpo, não tendo antes disso nenhuma ligação entre ambos e entre familiares. Assim, pais e filhos, irmãos, avós e netos e outros
vão se conhecer a partir do nascimento do bebê. Estão ligados pelos laços corporais, pelas leis da hereditariedade, sem nenhuma ligação espiritual afetiva, que só a partir da constatação da gravidez para alguns ou do nascimento para outros começa a existir. As facilidades ou dificuldades de relacionamento entre pais e filhos e entre irmãos são sempre relacionadas com as qualificações herdadas dos pais e ou dos antepassados. Pode levar o homem a não sentir-se responsável por si próprio e por suas ações. Nasci assim, meu pai era assim, eu sou assim. Síndrome de Gabriela, né? E nós sabemos, não é assim. Nós herdamos as características físicas, até os gestos, né? A cor dos olhos, do cabelo, o tipo físico, até os gestos, até os cacuetes são iguais. É impressionante. É impressionante como nós vemos isso. Mas a nossa moral, a nossa qualificação é herdada de nós mesmos, porque somos nós que construímos. Em contrapartida, a ideia das vidas sucessivas, antepassados e descendentes podem ter se relacionado antes, ter vivido juntos, amando-se ou não, mas, de modo geral, não estão iniciando o relacionamento, apenas continuando o desenvolvimento de cada um na convivência em conjunto. E assim continuarão, encontrando-se sempre para estreitar os laços de simpatia. Então, é assim que nós vemos, né? Que nós estamos sempre nos encontrando, estreitando esses laços de amor, e que eles não se perdem, apesar de alguns dos nossos amores já terem partido, já estarem no outro lado da vida. Estão junto de nós e nos aguardarão e esperarão por nós. Estarão lá, se merecermos. Estarão lá nos aguardando na nossa travessia, né? E isso é muito bom. É muito bom. A unicidade das existências pode romper os laços de família, porque o destino de cada um já está determinado após uma única existência. Cada membro, na dependência de ter vivido bem ou não, do seu arrependimento ou não, já terá seu destino definido. E assim, pais e filhos, maridos e mulheres, irmãos, podem nunca mais se encontrarem. Talvez por isso, pela incerteza do reencontro, a morte de entes queridos é sempre tão dolorosa, tão desesperadora para a grande maioria dos homens. Porque quando pensamos que a vida é uma só e não fazemos todo o bem que podemos fazer por aquela pessoa, quando ela se vai, nós ficamos muito mal por tudo que podíamos ter dado e não demos. Porque para nós a vida é única e não estaremos mais em condições de rever aquela pessoa, porque a vida é única. É uma vida só que existe, só se vive aquela vez. Então, ou eu deixo para lá, ou eu vou ficar com muito remorso de não poder reencontrar aquela pessoa, para realizar para ela tudo aquilo que eu não pude fazer. E não adianta nem o recurso da oração que nós temos, não é? Da oração que nos liga a esses seres amados que já se encontram do outro lado da vida e que recebem os nossos recados através das nossas preces, dizendo para eles: eu te amo, você foi primeiro, mas você está comigo no meu coração. Eu lembro dos seus exemplos, os seus exemplos me norteiam. Como é lindo isso, não é? Como é lindo o amor que é passado a um netinho, a um bisnetinho, que não conheceu seu avô,
que não conheceu o seu bisavô ou sua bisavó, mas que a conhece ou conhece através da lembrança dos pais, que falam naquela pessoa com amor, nas coisas que aquela pessoa ensinou, nas coisas que aquela pessoa orientou, nas coisas que ela fazia, na alegria da vida, no trabalho que realizou, no muito que se doou. Então, aquele ser pequenino que não chegou a conhecer, ou chegou, quando chegou, aquele ser estava partindo, não teve contato com aquela criatura, vai conhecê-lo através do amor dos outros e vai saber que ela vive e que ela está ajudando no seu engrandecimento. Quantas cartas recebidas por Chico Xavier para as mães relatam o retorno dos filhos daquelas mães sendo recebidos pelos avós, pelos bisavós que eles não conheceram em vida física. Então, vejam a grandeza desses laços de afeto que nós temos a oportunidade de estar realizando, construindo nesse momento. Graças a Deus, a sua sabedoria, a sua justiça e ao seu amor, existe a lei da reencarnação para todos e cada vez mais sua aceitação se expande com mais rapidez, levando as pessoas à certeza de que se retorna à Terra tantas vezes quantas forem necessárias, para o desenvolvimento e o burilamento espiritual de cada ser. Somente assim estão as pessoas queridas sempre se reencontrando, aqui ou no além, porque conservando sua individualidade, os espíritos sentem-se atraídos pelos que lhes são ligados pelos laços espirituais. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Que coisa linda, né? Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Mas nem todos que se amam caminham juntos na sua evolução. E os amados que fracassam, que não acompanham os seus amores. Os que amam jamais abandonam seus entes queridos, retardam seu adiantamento e a sua felicidade, e os auxiliam muitas vezes até reencarnando junto para ampará-los. Vimos isso através da renúncia, vimos isso através de vários livros que falam nisso, vimos isso através de Bezerra de Menezes, que teve a oportunidade de reencarnar em outro planeta, recebendo Celina, emissária de Maria, né? Até a Mauri tocou nesse ponto aqui, dando a ele fazendo a ele esse convite, dando a ele essa oportunidade de escolha, e ele resolveu continuar conosco, nos amando, nos orientando, nos fortalecendo, atrasando entre aspas, porque ninguém atrasa a sua evolução porque não está em um determinado planeta ou outra coisa qualquer. Mas todo aquele que está trabalhando para o bem, pelo bem, sendo bem, está evoluindo. E trazendo, né? Porque qual é a mãe, qual é o pai que gostaria de se adiantar, ir para um lugar tranquilo, de paz, deixando um filho num ambiente desagradável, numa situação de conflito? Nenhum pai, nenhuma mãe faria isso. Então, nós estamos caminhando para esse sentimento maior, né? Esse sentimento que dizem que é o amor mais profundo, o amor de mãe, mas não o nosso amor de mãe.
Não o nosso amor de mãe, né? Mas o amor de mãe dos espíritos evoluídos, o espírito de Maria, como o espírito de Maria, mãe de Jesus, mãe de todos nós, aquele espírito abnegado, com esse sentimento elevado do amor, a jorrar para todos nós a sua ternura, a sua misericórdia. Então, com a reencarnação, enfim, existe a perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Então, com a reencarnação, existe a perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. E aqui já terminando, né? Kardec termina esse capítulo com essas considerações, apresentando 4 alternativas existentes na Terra para o futuro do homem no além, após a morte do corpo. A primeira seria o nada, segundo a doutrina materialista. A segunda, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceira, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina católica e protestante. Se você foi bom, você vai para o céu. Se você foi mal, você vai para o inferno. E lá ficará, para sempre. E quarto, com a conservação da individualidade, que o espírito é esse princípio espiritual individualizado, que nós somos, os homens, com o progresso infinito, segundo a doutrina dos espíritos e segundo Jesus. Não é? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nascer de novo são as inúmeras existências onde teremos tarefas, missões, onde nos reergueremos, onde encontraremos o equilíbrio, onde buscaremos a solidez da paz em nossa intimidade, para sermos espíritos mais evoluídos, mais amorosos. De acordo com as 2 primeiras, os laços de família são rompidos pela morte. Com a terceira, católicos e protestantes, somente poderão se reencontrar os membros da família que estiverem no mesmo lugar, de acordo com seu merecimento, em uma só existência, ou no céu ou no inferno. Com a pluralidade das existências, a progressão se fazendo de forma gradual, existe sempre a certeza dos reencontros, da continuidade das relações entre os que se amam, e é nesse relacionamento amoroso que se constitui a verdadeira família. Então, essa é a verdadeira família. Eu, para encerrar aqui, eu acho que a gente já está na nossa hora. Eu me lembro de uma história também que aconteceu com Bezerra de Menezes, em que um dia ele voltava do trabalho, muito cansado, e ao chegar em casa, eu vou falar rapidamente, ao chegar em casa ele encontrou a filha. A filha estava delirando, com muita febre, passando muito mal, e a esposa estava muito nervosa, muito preocupada, desesperada. E então ele entrou e foi atender a filha. Fez tudo o que podia pela filha. Orou, mas a filha ainda se encontrava delirando e muito mal. Nesse ínterim, enquanto ele ficou ao lado da filha, na cadeira, ao lado de sua cama, à porta chega uma senhora, batendo firmemente. E aí ele se levanta e vai atender. E a senhora diz: vem ver minha filha, pelo amor de Deus. Minha filha está em casa, está passando muito mal, eu acho que ela vai morrer. Eu não sei nem se, quando nós chegarmos lá, minha filha estará viva. Então ele pega, não
tem nem condições de dizer à filha, a essa senhora, que a filha dele também se encontrava enferma e mal no quarto. Num átimo de segundo, ele olha para dentro de casa e chama a esposa e diz à esposa: vou ter que ir com essa senhora, ajudar a filha, que está muito mal. Aí ela fala para ele: mas a nossa filha está muito mal. Ela pode morrer a qualquer momento. Como é que eu vou fazer? Aí ele falou assim: Jesus está velando por ela. Confia. Pegou a sua maleta e foi com a senhora até a casa da senhora. Chegando lá, atendeu a moça, a sua filha, medicou, porque na maleta dele ele levava sempre aquela medicação homeopática, medicou, fez tudo que podia pela moça e deixou ela bem melhor. Quando ele viu que a moça tinha melhorado, ele retornou para casa. Já era tarde, talvez até madrugada. Quando ele chegou em casa, a casa estava toda escura. Ele pensou assim: meu Deus, aconteceu alguma coisa. Será que aconteceu pior? Parece que não tem ninguém. Quando ele entrou no quarto da filha, a filha dormia serena, sem nenhuma febre, normal. Tudo havia passado e sua esposa dormia à cadeira ao lado da filha. Isso para provar e para nos dizer que aquele que confia em Deus, que aquele que constrói esses laços de afeto, tem uma retaguarda. E assim ele fez, provando, mostrando para todos nós, né, que a reencarnação é a oportunidade de realizar a justiça divina. É a oportunidade de nós retornarmos a esses lares, a formarmos essas famílias, para estreitarmos esses laços com muito amor, com muita ternura, dando o nosso melhor, realizando tudo o que podemos e mostrando para nós que a nossa família não é só aquela família consanguínea. Essa é importante, é a mais importante, porque se veio junto, se veio pelo sangue, é porque nós temos tarefas a fazer juntos, nós temos compromisso com essas pessoas, nós estamos comprometidas com elas, mas não podemos esquecer a família universal, e foi isso que ele fez. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnaremos inúmeras vezes, até que aprendamos a amar. É para isso que estamos aqui. Então, que a gente possa fortalecer, né, esses laços familiares, esses vínculos, e amarmos a todas as pessoas que estão conosco, para nos engrandecermos e podermos levar conosco toda a bagagem que prometemos construir nessa vida. Não os bens materiais, não as coisas passageiras e transitórias da vida, mas as bênçãos imortais, os tesouros incorruptíveis dos quais Jesus nos falava, e depositá-los em nosso coração. Então, a hora é essa, para nós que estamos aqui na Terra, vivenciando essa oportunidade reencarnatória. O momento é esse. Esse é o momento grave que atravessamos o mundo inteiro. E é um momento propício para nos vincularmos espiritualmente a todas as criaturas, aprendendo a amar, desculpando, compreendendo, perdoando, estendendo a mão, deixando para trás o orgulho, o melindre, as mágoas, os ressentimentos, e depositando tudo isso nas mãos de Deus, que é o grande
artífice de tudo. Ele nos criou e nos deu a oportunidade de criarmos a nossa história, o nosso enredo. E estamos nesse enredo por nossa própria escolha. Então, que possamos, assim como tivemos a coragem de fazer, de ter as atitudes, as escolhas, que possamos ter a coragem de consertar os nossos erros, de renovar a nossa esperança e de amar a todos aqueles que se colocarem à nossa frente, entendendo que cada um está num nível de conhecimento, de entendimento, de moralidade. E se nós já temos esse entendimento que a doutrina nos dá, ele nos dá a chancela para nos erguer, erguendo aqueles que estão conosco. Não fazendo a eles aquilo que eles nos fazem de mal, mas dando a eles a oportunidade de se renovar também. Então, que possamos nos apoiar e que possamos continuar nesse empreendimento que é a nossa vida, fortalecendo esses laços, essa união que temos nesse grupo, na nossa família, buscando sempre realizar o nosso melhor para benefício de todos nós. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, envolva todos aqueles que aqui estão, que os seus familiares, os nossos lares possam receber a luz de Deus, dos benfeitores espirituais que sempre estão presentes nas nossas aulas, realizando tudo aquilo que precisa ser feito enquanto estamos aqui. O nosso lar é abençoado, através deles as relações são construídas, são tecidas delicadamente, são inspiradas as pessoas da família, são trabalhadas emocionalmente, fisicamente, nas suas enfermidades, e rogamos que também aqueles que, por alguma razão, hoje não vieram, que eles também estejam recebendo em seus lares todas essas bênçãos que nós recebemos em todos esses encontros. E que aqueles nossos amigos que já partiram, que se encontram no mundo espiritual, possam também renovar a sua esperança e saber que todos nós continuamos a amá-los e eles estarão para sempre em nossos corações. Obrigada. Eu acho que já passamos aqui mais de 5 minutos do nosso tempo, mas entre quedas de internet e telefones que tocaram, conseguimos chegar ao final. Muito obrigada, um abraço grande para vocês. Vamos sentir saudade semana que vem, mas não teremos condições para realizar o estudo. Mas vocês terão um vídeo que vamos colocar para que todos vejam. E que comentem, não esqueçam de comentar, tá bom? Um beijo grande. Tá bom. Um abraço. Obrigado, Valéria. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada, Valéria. Obrigada. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, Valerinha. Obrigada pela paciência. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.